A paz seja convosco, meus queridos irmãos. Antes de começarmos o nosso estudo direto ao ponto, como nós temos feito nos últimos dias, eu gostaria de saber de vocês como é que está sendo esses vídeos, né? Porque a gente vinha em uma sequência só gravando lives e agora comecei a gravar vídeos para que todos possam se alimentar da palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que a gente possa estarmos mais próximos, né, e em contato diário com os ensinamentos do Senhor, meditando junto, refletindo, trocando experiências, ideias e compartilhando o nosso entendimento da palavra do nosso Deus, né, diariamente. Porque são muitas, milhares de opções para, neste mundo, né, neste sistema, nesta grande Babilônia, confusão, para nos entreter, para nos tirar do foco da salvação, para nos tirar do foco do que realmente importa, que é a nossa vida, a vida verdadeira, eterna, a nossa origem, a nossa raiz. Então esse foi o propósito. Então eu queria saber de vocês, o áudio, eu tenho visto que ainda assim, eu ouvi um feedback aí de uma irmã no vídeo passado, de anteontem, que o áudio ainda está um pouco baixo. Não sei se vocês perceberam, eu estou em um ambiente mais acústico, justamente para o áudio ficar legal. Mas hoje, para agregar, eu estou de microfone, então depois vocês me falam se melhorou com o microfone também, tá bom? E sobre a duração do vídeo, então, o propósito é gravar vídeos mais curtos, porque as lives duram bastante tempo e fica complicado devido os compromissos, as responsabilidades diárias, né, de cada um. Os irmãos bastante interessados, tementes, os irmãos que congregam comigo, eu recebo um feedback deles que eles, as lives, eles iam assistindo por parte. Tinha dias que conseguiam acompanhar completa, tipo, colocava o fone, ficava fazendo outras coisas e ouvindo. Né? Mas mesmo assim a gente sabe que no fundo é bem difícil para a maioria acompanhar. Então pensando na maioria, pensando em um número maior de pessoas se alimentando e acompanhando os estudos, eu resolvi então gravar vídeos mais curtos. Porém, gostaria aqui de deixar bem claro, como eu já percebi, não depende da minha vontade. Depende muito do momento, da energia que estamos, né, no momento do estudo. A energia que nos envolve, né, o espírito que estamos. Então, tem estudos que nós estamos com muita sede, que nos permite nos aprofundar muito e a gente consegue extrair muita coisa, né, muitos tesouros da palavra do nosso Deus, né, adquirir muita sabedoria. Então, isso às vezes faz o vídeo ficar um pouco mais longo. Então, conto com a compreensão de todos. Desde já agradeço, tá bom? Inclusive até coloquei essas observações, comentários fixados nos vídeos anteriores, mas a conclusão é essa, não depende de mim, entendeu, irmão? Depende do momento. Inclusive, quem me conhece, quem congrega comigo sabe que não tem no esboço, não tem texto, nada. A gente traz a palavra nua e crua, meditando juntos aqui, né? E a gente compartilha o entendimento que nós temos recebido graças à extraordinária misericórdia do nosso Deus e água. Tá bom? Então vamos começar? Já pegaram a Bíblia de vocês? Já pegaram lápis, caneta? Ó, sempre em mãos aqui, porque eu faço anotações aqui também no caderno, nas lives vocês bem testemunhavam isso, né? Mas a minha Bíblia também é toda arriscada aqui. Então, assim, é sempre importante porque é alguma coisa assim, pra gente não perder o fio, a gente anota o que é relevante, o que é importante, o que faz sentido, para depois, quando a gente voltarmos ou fazermos nosso devocional, relermos, né, a gente vai aprimorando esse entendimento, entendeu, irmãos? Porque a ideia é essa, é a gente ser lapidados, né? Buscarmos sermos irrepreensíveis, nos apresentarmos diante do Senhor, diante do trono, irrepreensíveis, para sermos dignos da salvação, da vida eterna, da plena consciência. Esse é o propósito. Foco. Não tire os olhos do alvo.
o Senhor, nosso Senhor, a palavra de vida eterna, a verdade. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 39. Então, Yahushua, eu sou o que salva, a salvação, lhes propôs também uma parábola. Por que também? Porque ele tinha feito um estudo, né? Tinha feito já um estudo e aí ele ia agora discorrer outro estudo. O estudo anterior foi: não cabe ao discípulo julgar o próximo. E agora ele vai propor também uma parábola, que é o quê? Uma mensagem indireta, por comparação ou analogia. Diz assim a parábola: é possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? Pois bem, como é uma parábola, o Senhor é espírito vivificante, ou seja, é uma consciência estimulante, encorajadora. Então a gente tem que estimular a nossa mente, pensar. Então, o que é que o Senhor está se referindo aqui ao cego? Cego é uma pessoa que não enxerga, ok, beleza. Se não enxerga é porque no entendimento espiritual ela não tem um entendimento, ela não tá vendo, ela não está enxergando o que é de fato. Então, é possível um cego guiar outro cego, ou seja, uma pessoa que não tem um entendimento, né, da verdade, da justiça, dos ensinamentos do nosso Senhor, guiar outra pessoa, ou seja, se ela não sabe explicar. Como é que a gente sabe que a gente não tem entendimento? Quando a gente não sabe explicar. Quando a gente não sabe explicar, quando a gente não consegue discorrer, narrar, relatar uma linha de entendimento, ou seja, que tenha começo, meio e fim, isso significa que a gente não tem entendimento. Então, é possível um cego guiar outro cego? Uma pessoa que não tem entendimento guiar outra que não tem cego? Aí ele vai dizer, não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? Não acontecerá, ou seja, não acontecerá de algum dia, algum momento, alguma hora, essas pessoas se desviarem, retrocederem, blasfemarem, apostatarem do caminho? Pois bem, versículo 40. O discípulo, ou seja, aquele que recebe a instrução, aquele que segue a palavra, não pode estar acima do seu mestre. Quem é o nosso único mestre? A palavra de Deus. A palavra de Deus. O nosso mestre é a palavra de Deus. É o Messias, ou a promessa de Deus. E a Yahushua, a verdade. Então, o discípulo não pode estar acima do seu mestre. Então, assim, não adianta a pessoa estar contestando o que está escrito. Se ela está contestando o que está escrito, é porque ela quer ser maior do que o mestre, ela quer ser maior que o Senhor, que é o nosso Salvador. Logo, ela não terá salvação, porque ela quer ser maior. Ou seja, ela vai continuar sem entendimento, se ela quiser ser maior do que o mestre, que é a palavra. Então, ele diz aqui, todavia, todo aquele que completar condignamente, ou seja, maneira merecida, seu aprendizado, ou seja, aquele que seguir aqui fiel, entendeu? Tipo, que para, que reflete, que medita, que busca a raiz, os significados e busca obedecer o que está escrito e não contestar ou ser maior do que o mestre, pois bem, será como o seu mestre. Então, assim, alcançaremos a plena consciência, 100% de energia, que é o corpo glorificado, ou seja, a vida eterna. Ok? Versículo 41. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Então, cisco é uma coisa bem pequena, né? Então, por que reparas no cisco, em algo bem pequeno, que está no olho é no campo de visão, do teu irmão, e não percebes o tronco? O tronco é uma coisa grande, já está tampando tudo aqui, é o campo de visão, né?
e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir, ou seja, chamar a atenção a teu irmão, dizendo: irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Aí olha o que o nosso Senhor diz: hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, a trave, o tronco do teu olho, e só assim verás com nitidez. Porque tirou, né, pessoal? Ah, é assim. Eu estava olhando, eu não estava conseguindo enxergar direito. Entende? Então ela vai tirando o tronco, ela vai enxergar nitidamente, né? E só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Então, a pessoa que, por exemplo, aí, irmãos, aqui a gente precisa pegar alguns exemplos. Eu vou compartilhar, né? Olha só como tudo tem um propósito, né? Ontem eu compartilhei um estudo em nosso ministério, lá no Telegram, na página Povo de Ar. E como os irmãos sabem, eu em seguida gosto sempre de compartilhar alguma canção com alguma mensagem que nos faça meditar e refletir no que acabamos de estudar. E aí eu encontrei uma canção de uma cantora que quando eu era mais jovem, eu vi que eu sou mais velho, mas quando eu era mais jovem, ela estava em ascensão, tem um talento incrível, né? E aí eu compartilhei a canção dessa cantora. Ela hoje é adulta também, né? Tal. E aí, eu buscando as músicas delas, me encontrei um post dela. Ela é uma pessoa hoje bem mais velha, né? E aí tinha um post dela que ela estava indo com um amigo contemplar, vamos dizer assim, curtir, né? Um show de música com o mesmo gênero dela, né? Eu não sei dizer ao certo, mas esses cantores que têm a canção lírica, né? Que tem aquele agudo, grave, enfim, que estica bastante a voz assim. Um MPB, um pop, alguma coisa assim. E ela estava nesse show com um amigo e ela resolveu, então, compartilhar esse momento. E a descrição do post, ela deixa claro, né? Nossa, como foi bom receber o convite de um amigo, desse meu amigo e poder curtir, aproveitar esse momento com a minha família, um grande show, né, de música, tal, no meu aniversário, tal. Ok. Aí o primeiro comentário é de uma mulher religiosa, tacando pau, né? Tacando pedra nela, né? Julgando ela por ela estar ali, porque ela é cantora, ela trabalha com isso, né? E independente a pessoa ouvir uma canção, né? Ou estar em um local onde está tendo, vamos dizer assim, uma música, um show. Olha que esse entendimento aqui é bem profundo. Vamos lá, vamos ver toda a cena antes de nos precipitarmos, tá bom? E continuarmos presos aos dogmas, aos paradigmas, né? Às falsas doutrinas do sistema religioso. Então, tenha muita calma nessa hora. A gente sempre diz o quê? Que a palavra de Deus, ela trata-se da vida verdadeira. Entendeu? Ou seja, de uma vida, de uma conduta prudente, sensata, justa, ok? E o maior mandamento de toda a Bíblia é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar, como a gente discorreu bastante, é um sentimento profundo, verdadeiro, né? De boa vontade, de compreensão, de respeito. Enfim, um sentimento emocional de coisas boas.
né? Então, essa é a religião que o nosso Deus aceita como pura e imaculada. Que a gente ajude os órfãos e as viúvas, ou seja, os necessitados, né? Em suas necessidades. Ou seja, que a gente abrace, que a gente cuide das pessoas que estão feridas, que estão machucadas, doentes. E que a gente não se misture a filosofias mundanas. Ok? Ou seja, a filosofia, estilo de vida, ela está ouvindo ali uma música. Será que ela segue aquilo ali? Será que ela está usando drogas? Ela está perdendo o domínio próprio? Porque isso já é contrário à palavra. Será que ela está, como é que fala? Se prostituindo? Porque isso também é contrário à palavra. Então, entendeu? Então, por isso que a palavra diz que o discípulo não cabe ao discípulo julgar o próximo. Porque a gente não sabe de fato quem é a pessoa, o coração dela, como ela é, o ser dela. Então a pessoa vê uma imagem normal de uma pessoa normal com seu amigo, vestida do jeito que gosta, ouvindo o som e compartilhando trechos da música do show que ela estava assistindo, bem os trechos melhores assim, né? E uma descrição bastante respeitosa, de bom testemunho, né? Valorizando a família, a amizade. Então, e mesmo assim vem um religioso hipócrita, julgar. Por que hipócrita? Porque está julgando. Então, assim, aí eu fui ver a resposta dessa cantora para esse comentário e ela disse assim: não seria muito melhor, muito mais proveitoso você estar cuidando daquelas almas que lhe foi confiada, ou da sua família, ou do que você está aqui julgando outros sem nem conhecer, tal, tal. Basicamente o que a gente até pregou na live passada e retrasada, a gente tem falado sobre isso, porque é o que está em Lucas aqui, capítulo 6. Então o Senhor discorre bastante sobre isso, né? Amar os nossos inimigos, não cabe ao discípulo julgar o próximo, tá bom? Então aqui agora a gente está estudando a parábola do cego que conduz outro cego. Então, assim, que não tem um entendimento, né? Pois bem, então veja, essa pessoa que fez esse comentário, ela não tem o entendimento. Ela não tem o entendimento da palavra, porque a palavra está dizendo que não cabe ao discípulo julgar o próximo. Discípulo é o seguidor da palavra. Aí, no livro de João vai dizer, não julgais pela aparência. E ela está julgando pela aparência. Ela viu, porque a mulher está lá em um show, né? E pronto. Ela julgou pela aparência. Mas o que é que o Senhor está falando? O que é que a palavra está dizendo? Julgais segundo a reta justiça da palavra. É como eu acabei de falar. Se ela estivesse apresentando uma foto usando drogas, julgais segundo a reta justiça da palavra. A palavra diz o quê? Que, como é que fala? Os viciados não herdarão o reino dos céus. Né? Ou seja, os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. Ou seja, não alcançarão plena consciência, não alcançarão vida eterna. Por quê? Porque o uso dessas drogas vai tirar o domínio próprio. Então, o vício, né, o consumo exagerado, né, faz com que a pessoa perca o domínio próprio. E isso é pecado. Você perder o domínio próprio, você ter apego ao vinho. Inclusive, eu compartilhei essa passagem ontem que está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, o apego, né? O apego, uma dedicação excessiva ao vinho, que é uma bebida fermentada alcoólica. Então o apego é o quê? O excesso, porque vai perder o domínio. Então, assim, se ela postasse uma foto, né, embriagada, ou beijando um, beijando o outro, tal, entendeu? E dentre outras coisas, contrárias aos ensinamentos do Senhor, o que é que a palavra nos encoraja? Julgais segundo a reta justiça. Então, o que é contrário à palavra, a gente como irmãos, né? Irmãos, pessoas que seguem a palavra, temos todo o direito de advertir, julgar segundo a reta justiça. Mas não julgais pela aparência. Então, assim, pela aparência, pela foto, entendeu? Ela postou uma foto com um amigo em um ambiente, uma canção e botou uma descrição, como eu falei, bem respeitosa, né? E, inclusive um bom testemunho de exemplo de amor à família, de como preza pela família, né? Tal. Beleza.
Então, assim, aí a pessoa que fez o comentário, nitidamente trata-se de uma pessoa religiosa, né, que lê a palavra, mas não tem entendimento, porque julgou pela aparência. Ou seja, é uma pessoa cega. Aí, se outro vai por esse comentário, entende? O que é que acontece? É cego também. Então, não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco. Ou seja, que lá na frente, essa pessoa que fez esse comentário e essas outras pessoas que seguirem esse comentário, dando razão a essa pessoa que jogou pela aparência o post, não há de acontecer de que elas venham a cair em algum buraco. Ou seja, fazer pior. Então é a questão do tronco. Às vezes está vendo cisco no olho do irmão, né? Mas não está vendo o tronco. Por exemplo, às vezes dentro de casa, a vida toda bagunçada, mal resolvida. Discute com o marido, com a esposa, não respeita os filhos, não educa os filhos, não acompanha os filhos, não educa os pais, ou não obedece aos pais, não ama os pais, não respeita os mais velhos, não faz o seu trabalho da maneira correta, digna na empresa, não trata bem os outros na rua, tal, entendeu? Então não está olhando o tronco, está falando do cisco do outro, não está olhando o tronco. Então o Senhor está falando o quê? Tira o tronco primeiro, né? Retira antes de tudo a trave do teu olho. Por isso que o Senhor fala hipócrita. A vida toda acabar, porque primeiro, que para a pessoa julgar a outra com tanta raiva, primeiro a pessoa que guarda ressentimento, a pessoa que guarda mágoa, ódio, é porque ela está doente. Ela não foi curada. Ela habita um mal no coração dessa pessoa e ela quer descontar em qualquer outra, na que vier primeiro na frente dela, entendeu? Então, assim, primeira coisa, né? Tanto é que a palavra diz, pelos frutos conhecereis as árvores. Então, assim, as pessoas já saem julgando o outro pela aparência, sendo que nem conhece a fundo a pessoa, entendeu? Já está julgando, então, pelos frutos, então ela nem sabe, mas né, tem uma frase, né, um ditado que diz assim, quando Pedro fala mais de João, eu conheço mais Pedro do que João, né? Tem alguma coisa assim. Então, assim, só o fato de ela ter se posicionado julgando pela aparência a outra pessoa, ela já está falando mais dela, que ela ali é uma pessoa rancorosa, cheia de mágoa, de ressentimento, entendeu? E a palavra diz, pelos frutos conhece a árvore. Então, é tipo assim, você meio que, pelos frutos, você vê que o Senhor está falando, pelos frutos. Frutos é o quê? Atitudes. Quer dizer o quê? Que a gente não conhece a pessoa pelo coração. Entendeu? Tanto é que tem um Provérbios, ou está em Eclesiastes, que fala assim, a pessoa que se mantém em silêncio, ela demonstra mais sabedoria do que aquele que fala, tipo isso. Então quer dizer o seguinte, porque se você ficar em silêncio, ninguém de fato sabe, né, qual é a sua, né, quem você qual é a sua essência. Agora, pelos frutos conhecerei as árvores. Se você deixa florescer aquilo que está dentro de você, né? Então, pelos frutos conhecerei as árvores. Então, se a pessoa falar uma coisa coerente à palavra, é boa árvore. Se a pessoa falar contra a palavra, é má árvore. É má pessoa, né? Tem uma má essência. Entendeu? Então, assim, só o fato dela já ter julgado ali, daquela maneira, transparecendo todo o ressentimento, mágoa, inveja, né? Pelo outro, já está deixando claro que ela tem um tronco no olho dela. Porque se ela já está fazendo aquilo ali em um ambiente da internet, com uma pessoa que ela nem conhece, né? Que ela está jogando pela aparência, ela nem conhece. Então quer dizer o quê? Que a vida dela está mal resolvida. Que ela não está tirando o tronco do olho dela, que ela não está resolvendo os problemas delas. Então, como é que um cego, uma pessoa sem entendimento, pode guiar o outro? Não é certo que ambos podem cair no buraco? Entendeu? Então, o Senhor chama essas pessoas de hipócrita. Entendeu? De hipócrita. Então, irmãos, não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Hajam, não queiram ser maior do que o Mestre, do que o Senhor. Não questionem a palavra. Busquem primeiro meditar, refletir. Né? Tá difícil de entender em sua tradução. Busque outras traduções. Procure
o significado da palavra, o significado figurado, espiritual. Procure um dicionário bíblico, veja a definição, enfim, se aprofunde. Continua ainda difícil, compartilhe com a igreja, com o corpo, ou seja, com seus irmãos que também estudam a palavra, compartilhe a sua dúvida, traga esse tema para a congregação, para todos compartilharem o seu entendimento, que às vezes a gente está conversando com uma pessoa, né, como é que fala? Ainda a pessoa não está, vamos dizer assim, não está entendendo, não está concordando. Então, é para isso que existe a igreja. A igreja é o que? É o corpo, é uma congregação, é uma reunião, é um conselho, uma assembleia, onde tem muitos outros irmãos. Entendeu? Então, não é só uma cabeça pensando ou duas, são muito mais pessoas. É o corpo todo trabalhando, né? Com a mesma cabeça, com o mestre. Então, é todos nós meditando na palavra, trazendo aquilo que é fidedigno ao que está escrito. E aí a gente vai chegar em um consenso. Aí, se essa pessoa continuar rebelde, não querendo acreditar, não querendo entender, né, seguir os ensinamentos, então ela é hipócrita. Ela está dizendo que crê na palavra, crê no Messias, ela diz que o Messias é o salvador da vida dela, que ela louva a Deus, mas ela não está crendo o que está escrito e nem o que o corpo, a igreja, está compartilhando segundo a reta justiça. Então ela é hipócrita, ela está mentindo, entendeu? E aí cabe aos irmãos, cabe às pessoas se perceber que essa pessoa está irredutível, cabe a gente não compartilhar, né, desta rebeldia, desta ignorância, porque se é o corpo todo, a igreja toda, a palavra, todos já meditaram na palavra, já trouxe a raiz, já trouxe o entendimento fidedigno, né? Ou seja, o significado, a etimologia, a definição, já pesquisou em Bíblia, em dicionário bíblico, já procurou em várias outras traduções, e o entendimento está ali, claro, óbvio, né? Mas a pessoa não quer obedecer porque está contra, né, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, aí é problema dela. Aí cabe a nós orarmos por essas pessoas. Cabe a nós orarmos por elas, né? Pai, abre o entendimento do nosso irmão, da nossa irmã, faz ele enxergar, faz ele entender o que está escrito, que ele tenha humildade, que ele se arrependa, que ele se converta e que a gente possa seguirmos fiéis à tua palavra, congregando em amor, em paz, buscando caminhar segundo as tuas instruções, as tuas veredas, porque o nosso mestre é santo. Ele cumpriu toda a lei, toda a palavra, somente ele, né? Que é justamente o verbo encarnado. A própria palavra veio e cumpriu o que estava. Ele não é hipócrita, ele falava na antiga aliança, Deus, né, falava, ele veio, se manifestou através do seu filho, né, que veio em carne e tal, que veio em nome dele, e cumpriu com tudo que está escrito. Tipo assim, ó, o que eu escrevi era só vocês fazerem isso aqui, eu estou fazendo. Entendeu? Aqui, ó. Então ele é santo, ele é justo. Ele não pecou, ele não errou, porque ele cumpriu toda a lei. Entendeu? E aí ele foi e se sacrificou para nos salvar, porque se dependesse de nós, das nossas obras, nós não seríamos salvos, porque nós somos pecadores. Entendeu? Então, assim, a gente tem que caminhar segundo as instruções do nosso Senhor. Entende? Se as pessoas têm dúvida, a pessoa quer entender, se ela quer enxergar, ela não quer ser mais cega, ela quer enxergar. A gente está aqui à disposição, com o coração muito aberto, com todo o amor desta vida, para ensinar, para instruir, para estudar junto. Mas se ela não quiser, se ela estiver irredutível, aí já não cabe a nós, entendeu? É entregar nas mãos do Senhor, orar e não compactuar dessa rebeldia. Entendeu? A gente tem que seguir a palavra, e não os cegos, e não as pessoas que não têm entendimento, que não sabem nem apresentar uma linha de entendimento, com início, meio e fim. Entendeu? Senão a gente também vai cair no buraco. Então não sejamos hipócritas e não sigamos os cegos. Tá bom, amados irmãos? Esse era o estudo de hoje. Espero que tenha esclarecido, que tenha te ajudado
a compreender as Sagradas Escrituras, os ensinamentos do nosso Senhor, que tenha abençoado a sua vida, que tenha iluminado o seu entendimento, né? Tenha consolado o seu coração, suas emoções, enfim, que todos vocês estejam e fiquem na paz do nosso Senhor, do nosso Mestre, Yahushua, que é a verdade, a nossa salvação, o nosso Redentor, a palavra de vida eterna. Tá bom? Um beijo e até a próxima, se a água permitir e quiser.